beleza metabólica. Esse é o tema do Beleza na Lata de hoje e a gente está aqui para falar com você sobre metabolismo, estética e a gente vai falar na lata tudo que você precisa saber sobre esse tema. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha parceira, doutora Gisela Garcia. Oi, pessoal, tudo bem? Já ouviu falar do termo beleza de dentro para fora? Pois é. Eu vejo beleza metabólica dessa forma, otimizando a beleza através do metabolismo, né? Trazendo essa beleza de dentro para fora. A gente trabalha assim, a beleza de fora. Tecnicamente eu tô gostando dessa visão, viu, Mas Gi? a gente vai trabalhar, não é que a gente fala muito disso? Pois é. Agora tem um nome. Esse é um nome que eu dei para um projeto que eu estou aplicando e desenvolvendo em mim, eu como minha paciente, eu como minha terapeuta, para a resolução de algumas questões inestéticas e de saúde. Então, eu chamei Beleza Metabólica. Esse Beleza Metabólica já faz mais de um mês que eu penso, volto. As pessoas me cobram se eu estou fazendo, mas às vezes ele fica no papel, às vezes eu tiro ele do papel. Mas, tecnicamente falando, eu gostei da visão que você deu e a gente vai mostrar ela aqui. A gente vai falar com vocês sobre o que se trata esse projeto Beleza Metabólica e que ele pode ser aplicado, esse raciocínio clínico, em qualquer paciente do sexo feminino e masculino. Feminino muito mais, porque as mulheres dependem de um metabolismo que às vezes desacelera, oscila muito em fases do ciclo, enfim. Então vamos falar de beleza metabólica. Gostei da tua ênfase, que é de dentro para fora. E tem como trabalhar isso com o cuidado estético. Então, o profissional da estética hoje, que ele entende de metabolismo, porque Gi é bioquímica, é fisiologia pura. O emagrecer, o tratar a flacidez é fisiologia pura. Então, assim, gostei desse de dentro para fora. E o que a gente vai fazer para profissional da estética modificar o meio interno para que o externo venha aparecer? Eu acho que ele vem otimizar nossos tratamentos. Porque a gente vê muita gente falar assim, o resultado de tal procedimento que eu fiz não foi bom. Isso, Mas Gi. por que não foi bom? Por que funciona para tanta gente e não funcionou para você? Tá aí o pulo do gato. Eu faço, eu escuto isso. Faço procedimento estético, mas parece que não resolve. Parece que não resolve como resolve na da minha amiga. Por que no da minha amiga fica bom e o no meu não? Né? E é aquela pergunta que um faz pro outro. O que você faz? Que procedimento que você faz? Eu vou lá, vou marcar e vou agendar só aquele. Ou você mudou, o que você fez? Né? É isso. E vem otimizar e sustentar esse protocolo, essa beleza, né? Ele vem sustentar e aí eu quero contar uma historinha que a Cris me trouxe esse tema e eu achei bastante interessante. E normalmente a gente fala o tema e cada um vem falar um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência, né? E esse eu falei, Cris, eu vou precisar que você me fale um pouquinho mais sobre. Porque é muito abrangente. É muita coisa e muito importante, né? Sim. Então, para que vocês não ficassem com essa sensação também, a gente separou em pilares. Isso. Né, Cris? Para ficar mais fácil. Então, a gente vai chamar de pilares da beleza metabólica. Posso chamar assim? Vamos lá, a nossa diretora vai colocar pra gente aqui, né, na telinha o nosso esquema. A gente resolveu fazer com que isso ficasse de uma forma simples, apesar de não ser. Mas ficou. Eu achei que ficou, né? Quando a gente falar de beleza metabólica, a gente vai estar falando de alimentação, que a gente chama de alimentação inteligente, que seria os nutrientes para reduzir a inflamação, que a gente fala muito de inflamação aqui, né? E também pensar em equilíbrio glicêmico, né? E hormonal, né? Para se manter essa pele mais firme. E também acelerar o metabolismo, né? Que fica lento, difícil de responder às respostas que o próprio dia a dia dá de demanda, né? Exato. E é um assunto para a gente falar com uma Nutri. Depois a gente já tem o convite, né? E ela vem falar com a gente
detalhadamente sobre isso. Lembrando que a gente tem muitos alimentos que são anti-inflamatórios e são bastante interessantes, né, Cris? A saúde hormonal, a gente não vai trabalhar com ela, não vai modular o hormônio. Tem alguns profissionais que sim. Mas ela é muito importante nessa questão de metabolismo. Então, isso ser muito bem avaliado, né? Mesmo que a gente não trabalhe com a modulação, muitas vezes, a gente tem que avaliar. Isso tem que estar no protocolo na anamnese, pelo menos. Sim, né? E a conduta, né? A conduta que eu fiz para mim, como minha paciente, e estou fazendo com algumas pacientes, é encaminhar para o endocrinologista. Então, o primeiro passo, o endócrino, por meio de alguns exames, ele vai identificar esse metabolismo. Então, ele vai conseguir, aí sim, modular algumas substâncias que estão sendo produzidas ou estão deixando de ser produzidas para que a gente faça esse ajuste metabólico. Eu acho que o emagrecimento, a saúde da pele, do cabelo, enfim, né? Essa harmonização toda que o pessoal fala, depende desse metabolismo. Então, quando eu tenho uma insulina alta, isso já está mais do que provado, eu tenho queda de cabelo. Então, o controle da insulinemia, né? Que é o excesso de insulina, ele melhora a queda de cabelo, ele interfere na resposta do colágeno, ele interfere no emagrecimento. Então, todas as funções dependem desse eixo endócrino metabólico. Assim como o cortisol alto, então, na estética, se eu trabalhar com reflexologia, terapias orientais, massagem, detox, enfim, existem possibilidades de eu facilitar o controle desse eixo metabólico. Então, o cortisol alto, a melatonina baixa, que é o que você vai falar aí do sono, enfim, eu consigo fazer esse ajuste com a área da estética, incluindo também não só as técnicas manuais, mas também os óleos essenciais. Então, toda vez que eu estudo um óleo essencial, eu sei que eu tenho interferência no mecanismo neural. Então, o meu cérebro responde a um óleo essencial. Qual? Depende, eu tenho que avaliar esse paciente. A resposta que eu quero para o organismo, quem vai me ajudar a dar uma das possibilidades é o óleo essencial. Então, óleo essencial associado a tecnologias estéticas para equilíbrio do eixo endócrino metabólico. Legal. E se a pessoa não tiver como fazer esse exame, pegar algum exame anterior e trazer na hora dessa anamnese já ajuda, dá um norte, né? Mas tem que ser mais recente. Tem que ser um exame recente. Eu tenho até pacientes que eles são atendidos no posto de saúde e o posto de saúde, ele faz um screening, né, geral do paciente. Muitas vezes quem dá a resposta é o enfermeiro, né, nem sempre é o médico. Se tem algo alterado, vai para o médico. Se não tem algo alterado, o próprio enfermeiro entrega para o paciente. Então, ainda que demore 1 mês, 2, 3 meses, de acordo com a fila de espera do nosso Sistema Único de Saúde, em algum momento esse paciente vai passar por consulta e vai ter o exame. Então, eu começo com o exame que eu tenho, mas eu faço obrigatoriamente esse encaminhamento e fico cobrando, coloco na escala de cobrança do meu paciente a entrega destes exames. Legal. Essa triagem é muito importante, Sim. né? Microbiota intestinal saudável, isso é muito importante. Equilíbrio intestinal tem uma melhora na qualidade de pele. Eu tô falando de pele, mas tem essa questão do cortisol, de inflamação, né? Então, também temos um episódio falando de saúde intestinal. Foi com a doutora... Vou me lembrar aqui. A gente falou sobre saúde intestinal. Eu acho que foi com a Mariana, da Doce Erva. Nós falamos com ela também. Tivemos, acho que 2 episódios, mas, pessoal, busquem lá, porque a gente tem um episódio que fala só de microbiota intestinal saudável. E essa microbiota, de maior preocupação também, está relacionada aos aspectos emocionais. Também. Então, quando eu não tenho absorção ou
a síntese de alguns hormônios ou recondutores hormonais. Eu tenho depressão, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho ansiedade. Alguns estados emocionais, eles dependem também do funcionamento do eixo intestinal. Então, a absorção dos nutrientes depende dessa qualidade de microbiota. O processo inflamatório sistêmico depende dessa microbiota. Então, veja que o eixo intestino-cérebro e, consequentemente, sistema metabólico, né, ele está integrado. A gente sempre estuda quais são os micro-organismos que eu devo acrescentar nas formulações de acordo com as disfunções que meu paciente apresenta. Então, veja, Gi, hoje eu tenho micro-organismos até correlatos com melasma. Então, meu paciente tem rosácea, eu já sei quais micro-organismos eu consigo casar na formulação, né? Oral. Então, melasma, rosácea, queda de cabelo, acne. Então, o profissional da saúde, ele precisa entender que esse eixo intestinal, ele precisa ser equilibrado. Então, o beleza metabólica, ele fala de metabolismo. O que o paciente precisa ser olhado do ponto de vista estético mais metabólico. E como profissional da estética, com toda a formação e conhecimento que ele tem dentro da legislação, cada um com a sua possibilidade, como ele faz os ajustes metabólicos. Sim, tem que trabalhar a microbiota intestinal. Isso não tem como, não foge, né? Tem inúmeras coisas que a gente pode pontuar falando de microbiota intestinal, de saúde intestinal. Eu acho que eu pontuaria que 80% da nossa saúde está correlacionada com a saúde intestinal, né? Mas isso é um assunto longo aí, porque eu adoro também esse assunto. Outro pilar seria sono e ritmo circadiano, que é importante a gente falar também, né? Para reparo celular, para síntese de colágeno e energia. Então, muito importante, acho que você falou um pouco disso. Um outro pilar, a atividade física, porque a gente está falando em acelerar metabolismo, melhorar tônus muscular e oxigenação. Eu vou voltar um pouquinho no ritmo circadiano, Gi. No ritmo circadiano, será que vocês que estão ouvindo a gente, quando falam em ritmo circadiano, na sua cabeça vem o quê? Só para simplificar, o ritmo circadiano são as mudanças metabólicas que ocorrem durante 24 horas num organismo, ou seja, num ser humano. Esse ciclo circadiano, ele é regulado pelo dia, pela noite, pelas produções hormonais e as respostas são individuais. Tanto que, Gi, se você for ver, tem indivíduos que estudam mais de dia, outros estudam melhor à noite. Um rendimento diferente, né? E isso depende da produção metabólica do ritmo circadiano deste indivíduo. No meu mestrado e doutorado, envolveu ritmo circadiano e o melhor horário para treino em paciente asmático. Então, quando a gente estuda ritmo circadiano, até para a estética tem a influência. Quando você fala em reparo tecidual, quantas vezes você foi dormir com uma lesão cutânea e você acordou, já não tinha mais ela com tamanha evidência? Ou, nossa, ela melhorou. O sono, né? Aquele momento que a gente faz o repouso e entra numa qualidade de sono, se conseguir, no sono REM, é o melhor momento para que todo o metabolismo do indivíduo trabalhe a favor de reparo tecidual. Então, o bioestímulo de colágeno, elastina, ácido hialurônico, oxigenação celular, ele fica voltado para as áreas do corpo que mais precisam. Por quê? Porque como você está sem se mexer muito, entra num repouso e num basal, né? Que o organismo consegue, de uma forma muito inteligente, focar na função primordial, que é aquela onde está deficitária. E por isso da qualidade do sono que você colocou muito bem nesse sistema aí. A própria questão da melatonina hoje, que se fala muito, né? Hoje a gente entende muito mais sobre isso, como as avós diziam, o sono é reparador. A gente sabe o porquê ele é reparador hoje, né? Já se estudou isso.
Hoje a gente tem melatonina tópica no cosmético, né? Então, a gente tem o uso da melatonina como um modulador metabólico muito importante. Muito importante. Esse é um dos exemplos, né, na verdade. Bom, mas eu vou colocar um outro pilar que eu deixei por último, porque para mim é o mais difícil de todos. Que é o controle do estresse. Poxa Cara, o controle de estresse é muito difícil hoje em dia. Sim. Você não pode ficar estressado. Poxa, isso é difícil. Mas a gente vai fazer tudo para que esse estresse não ocorra. Porque são muitos estímulos, né? Tá? Auditivos, visuais, né? O nosso dia a dia é corrido, o tempo todo. Então, a questão hoje que se fala muito com relação ao estresse é diminuir o cortisol, né? Tem alguns nutracêuticos que fazem algumas coisinhas. Enfim, aumentar a serotonina. Aumentar a serotonina. E pensando também na prevenção do envelhecimento, tá? E esses são os pilares que a gente tem. Lembrando que dentro de cada pilar desse, a gente tem que estudar individualmente cada um. Quando a gente vai falar, controle de estresse para reduzir o cortisol, a gente tem inúmeros recursos para se fazer isso. Quando a gente fala de microbiota intestinal, melhorar deixar ela mais saudável, a gente tem diversos recursos para isso. Por isso que eu falo que o assunto é amplo, mas de extrema importância, né? Vamos dar uma visão muito importante para isso. Eu vejo a beleza metabólica hoje como uma verdadeira estética, nada tão superficial. A longevidade está relacionada com isso, né? E aí a gente colocou vou chamar de gráfico, né? Com esses pilares da beleza metabólica. Às vezes eu quero falar saúde, sabe? Saúde metabólica. Mas eu gostaria de colocar o quadradinho do lado, lembrando que a gente está falando de saúde celular, de hábitos, mas a gente tem que lembrar que hoje a gente tem a estética integrativa, né? Tem como a gente trabalhar com procedimentos, com a própria estética regenerativa, com skincare. A gente tem os nutracêuticos que podem nos ajudar muito. Então, dentro de tudo isso, a gente tem esse mapa visual dos pilares. Lembrando que a gente tem que abrir mais isso. Depois você vai contar pra gente o seu projeto, que com certeza ele vai estar muito completo, né? Mas lembrando que dentro desse contexto todo, a gente tem a estética aí dentro, né? E ativar o metabolismo. A gente gravou com o Dr. Cássio e ele falava muito de aumentar o seu VO2 máximo, aumentar a oxigenação celular, porque todas as células, trocas celulares, elas dependem de oxigênio, né? E quem faz a respiração celular, geralmente, em todas as células, é a mitocôndria. Então, acho bem legal, desde 2015 que a gente entrou, era pelo Facebook, olha como é antigo, né? Numa live, assim, para poder falar para as pessoas, olha, você precisa agitar o seu metabolismo, você não pode ficar parado, não importa, 10 minutos, 20 minutos. Então, o que nesse beleza metabólica eu estou priorizando, além da estética, enfim, de várias questões, é essa questão de acelerar o metabolismo. Que seja como se fosse um remedinho, de 1 a 3 vezes ao dia, de 5 a 10 minutos de algo que tire da zona de conforto. Tem que sair do basal, tem que sair do repouso, tem que sair do sedentarismo. De que jeito? Porque tem gente que detesta academia. Vai fazer alguma coisa. Vai na padaria ou vai na farmácia a pé. O importante é você acelerar o metabolismo. Que seja de 5 a 10 minutos, de 1 a 2 vezes ao dia ou até 3 vezes ao dia. É difícil, mas em algum momento a gente consegue colocar na nossa rotina, ainda que seja volta no quarteirão. Dê 2 voltas no quarteirão, porque nem todo mundo gosta de atividade física, ou nem vai para academia, né? Enfim, o ideal é academia. E aí, eu lembro que o Cássio falava muito assim, academia, tem gente que detesta. Então, mas vai fazer o que você gosta?
combina vôlei. Eu lembro que teve uma época que nós, na faculdade, entre os funcionários, a gente fazia no final do dia jogo de vôlei. Então, assim, vai combinar coisa com os colegas que se movimenta. Então, vai jogar vôlei, vai fazer pilates, alguma coisa que você goste, né? Ô Cris, eu acho engraçado que eu ouvi dizer outro dia, gostei muito, que você tem que dar um susto no seu metabolismo. É isso. Você Acorda. Tem que dar um susto Ana Maria nele. Braga. E aí, o dar um susto no seu metabolismo nada mais é do que um jejum, de repente. Porque você vê que nos protocolos nutricionais, Sim. muitas vezes entra um jejum. Por que do jejum? Porque seu metabolismo se acostuma até com a dieta. Uhum. Então, de vez em quando, você tem que dar um susto nele. Sim. Na academia, mesmo para quem malha, você tem que ter uma mudança de estímulo também. Você não pode todo dia correr, nem todo dia fazer um exercício único. Uhum. Você tem que mudar o estímulo também, porque você tem que dar um susto. Sim. Então, eu gostei muito desse termo. Então, dá um susto no seu metabolismo. Sim. Se você está parada, de repente faz alguma coisa. Avisa ele que ele Avisa existe, ele né? que agora ele Tira. tem que... Porque ele se acostuma até com a dieta, até com o estímulo na academia. Ele acostuma. É um movimento que tem que Você fazer tem- diferente, né? Então, a gente tem que dar um sustinho nele. Mas é isso. A pessoa sempre toma o mesmo chá, muda o chá. A pessoa sempre toma a mesma vitamina, muda a vitamina, né? Sempre com a mesma atividade física, muda a atividade física. Diversifica o tipo de procedimento estético. Na estética, a gente, pelo menos na clínica, eu nunca gosto e falo para todo mundo que trabalha comigo, a gente não vai vender 10 sessões de peeling, 10 sessões de radiofrequência. Não vai, porque a gente vai colocar uma radiofrequência, depois vai fazer um peeling, depois vai fazer um microagulhamento, ou seja, a gente está mudando os estímulos. Cada hora dá um susto diferente no organismo, né? Esse termo eu achei bem interessante, assim. E quando a gente fala, retomando o assunto, sobre oxigenação e trabalho mitocondrial, já desde a pandemia, nós estamos vendo um movimento intenso na área de estética, que é o trabalho mitocondrial. Seja por via de equipamentos, que a gente já falou de fototerapia, microcorrente, enfim, e oral. Hoje, se eu tenho uma prescrição oral, que é um material que você vai mostrar agora, que trabalha a nível mitocondrial, o organismo acelera. O organismo ele reage melhor. As trocas metabólicas são diferentes, né, Gi? Quer mostrar? Eu queria contar uma historinha. Então vamos lá. Que a gente sempre usou, por exemplo, a coenzima Q10. A gente sempre usou, isso é antigo. E em um determinado momento, a gente estava num congresso, em uma palestra, e o professor falou assim, isso deve ter o quê? Uns 3 anos, já tem um tempinho, nós estávamos juntas, né? E ele brincou, agora o assunto é mitocôndria. Nós vamos falar de mitocôndria. Sim. E aí ele falou assim, eu até gostaria de ter colocado o nome da minha filha de mitocôndria, de tão apaixonado que eu sou pela mitocôndria. E aí foi a primeira vez que a gente se deparou em uma palestra em que só se falou de mitocôndria, falou alguma coisa de célula senescente. Mas a mitocôndria foi a estrela. E aí a gente começou a entender por que a coenzima Q10 sempre deu um resultado legal. Porque ela está envolvida com a mitocôndria. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa questão de suplementos para mitocôndrias, porque eu acho que vale a pena. Lembrando que cada pilar daquele a gente tem que separar e estudar individualmente cada coisa, né? É que não dá para falar tudo aqui. Sim. É um começo de uma conversa, vamos dizer assim, né? É um namoro de longo, vai ter um casamento. Nós estamos só levantando a bola aqui. Vai dar o que falar, né? Mas vamos lá para a tela, então. Lembrando que a coenzima Q10, então, é muito importante, né? Porque é o cofator essencial na cadeia respiratória mitocondrial. Ok. Em torno de 150 a 200 miligramas, né? A gente não limita tanto, né? Porque aqui não é o objetivo, mas é bom falar, Gi, que existe um mínimo. Porque a minha preocupação maior é subdosagem.
Então, às vezes a pessoa fala, eu uso coenzima Q10, estou ativando meu metabolismo. Quando eu vou ver o que tem na suplementação... porque já tem algumas fórmulas prontas que é tem. abaixo do que se preconiza. Então, o artigo científico, ele vem mostrando para gente se combateu alguma doença, combateu de que forma, em qual dosagem, né? Então, o profissional tem que ficar bem atento com relação à dosagem dos itens que a gente vai falar aqui, né? Ainda falando dessa questão da coenzima Q10, ela também aumenta a produção de energia, mas ela reduz o estresse oxidativo, que é muito importante. A gente fala, puxa, é difícil de tirar o estresse da jogada, né? Sim. Mas a gente vai lançar mão de algumas coisinhas para reduzir esse estresse, né? E a questão dos antioxidantes também, a gente trabalha um pouco essa questão do estresse, né? Ele é muito indicado, então, após os 30 anos. Antes disso, não é necessário. Após os 30 anos, os níveis, eles vão caindo com a idade. Então, é importante, não precisa dosar, falar, olha, eu preciso ver meu nível, não. A partir dos 30 anos, já pode começar a suplementar. Principalmente se tiver um estresse aí envolvido. O próximo que a gente vai falar, lembrando que cada um desse dá um episódio, hein? Dá, sim. Vamos passar rapidinho. O PQQ, que está relacionada à biogênese, então, mitocondrial, novas mitocôndrias vindo por aí, tá? Ele muitas vezes é combinado sim com a coenzima Q10, e é muito interessante que se combine na formulação. E é um potente antioxidante. Então, paciente com estresse, lembra que tem muitos procedimentos também que a gente faz que são um pouco mais invasivos, que também geram um certo estresse, não é? Que a gente eles são mais inflamatórios, né? Mais inflamatórios. Tudo que inflama gera estresse oxidativo. Gera estresse oxidativo. Respirar já gera radical livre, né? Então a gente tem que ficar... respirar, dormindo e respirando, a gente já tem a produção de radical livre e estresse oxidativo. Então, fez atividade física, é bom para ajuste metabólico, mas dá estresse oxidativo. Dá. Principalmente os de alta intensidade, né? Então, tá. Outro, ácido alfa-lipóico. Eu falando e pensando outra coisa. Antioxidante universal. Ele regenera outros antioxidantes. Olha que interessante a gente usar ele quando a gente usa vitamina E, vitamina C e glutationa. Suporte ao metabolismo energético e melhora a sensibilidade à insulina. Então, bem interessante aí para a gente pensar nos pilares, né? L-carnitina também melhora energia física e mental. E aí a gente tem... os que a gente chama de boosters, que a gente tem a niacinamida, a nicotinamida, que melhora esse reparo celular, também se reduz com a idade. Tô falando muito, você me corta. Tá indo bem, se tá quiser, pontuando. Você me fala, Gi, eu paro, eu quero falar deixar alguma coisa no meio, tá? Você vai me falando. Hoje se fala muito também em magnésio, porque ele é um cofator de centenas de reações metabólicas, inclusive e é importante saber qual é o magnésio. Né? E aí gente, tem vários tipos de magnésio. Trionato, malato, né? Então, cada um tem uma ação. Hoje se fala muito também na creatina, né? A creatina tanto para suporte dos músculos, mas já se sabe que ela tem um suporte para o cérebro também. Então, indicado para idosos também, não só para quem faz atividade física. E a gente fala muito também no resveratrol e os polifenóis, né? A gente lembra da curcumina, a gente tem falado muito disso, tá? Moduladores de sirtuínas, tá? Aí a gente vai falar de longevidade e também de metabolismo mitocondrial. Enfim, é um combo, né? A gente passou aqui um combo. Dá para tomar todos juntos? Dá. Mas é importante a gente escolher o objetivo, né? A gente poderia falar de dosagem, a gente pode falar o que a gente quer escolher dentro desse combo. Energia, longevidade, estética, performance. No que a gente está pensando quando a gente vai montar esse combo, né? É um pensamento.
Então, tem uma saúde individual. Por isso que a gente falou um pouquinho antes dessa questão de se avaliar o paciente e entender esses pilares muito bem para se escolher o que trabalhar. Sim. Que procedimento, que tipo de estética eu vou trabalhar nele? Eu vou fazer regenerativa, eu vou fazer a integrativa, eu vou fazer, que acaba sendo complementar, mas o que a gente precisa em relação à equipe multidisciplinar para nos ajudar nessa jornada? Porque não é fácil, é uma jornada. É uma jornada que trabalha metabolismo, e o metabolismo é um desafio. Eu gosto de ficar trocando. Eu não deixo o organismo se acostumar, mas eu também não faço tão rápido a ponto de não dar tempo de fazer o efeito. Então, por exemplo, quando fala aí dos antioxidantes, eu troco coenzima Q10 por resveratrol, depois astaxantina. Então, eu vou fazendo trocas, né? Então, a fórmula que eu monto para metabolismo, eu penso assim, metabolismo do quê eu quero nessa fórmula? Então, eu coloco o metabolismo energético, coloco o metabolismo, algo que ajuda nessa questão como os antioxidantes, mas eu gosto também do beleza metabólica de algo que modula essa insulina. E eu trabalho isso muito bem com os análogos das canetinhas, né? Uhum. Que vai modular o GLP-1 para que a pessoa tenha mais saciedade, controle de insulina, e eu faço isso sem a caneta. Então, eu sempre acrescento algo que vai diminuir um pouco a fome. A gente tem o picolinato, mas só o picolinato, ele ajuda a vontade de controlar a vontade de comer doce, enfim, mas eu gosto do Akermate, que é um fitoterápico que me ajuda no controle do GLP-1. É um análogo da canetinha, né? Uhum. Gosto também daqueles indutores, né, de lipogênese, né? Tudo que vai fazer o controle para que eu não tenha novos adipócitos, tudo que vai fazer com que eu use a gordura como forma de energia, tudo que vai restabelecer, porque quando a gente está mais gordinha, significa que o nosso sistema neural parou de conversar um pouco com o sistema adipostário. Então, as vias neurais de lipólise, elas ficam prejudicadas. E hoje, eu tenho princípios ativos que recuperam. Então, eles são ativadores de metabolismo, veja, sem dar taquicardia. Então, eu não vou aumentar a cafeína, eu não vou aumentar substâncias que fazem com que meu metabolismo tenha efeito adverso, né? Porque hoje está todo mundo ansioso, enfim e tal. Então, eu vou, por exemplo, o Modulip. O Modulip é um princípio ativo que me ajuda muito no emagrecimento, na redução de gorduras, e aí eu vou associando, né, com o controle da absorção dos carboidratos, né, que a gente pode utilizar a laranja moro. Então, dá para se montar. Então, a gente pensa no metabolismo como um todo. Dá para inserir, quando eu falo de metabolismo, tudo aquilo que facilita a redução do acúmulo de líquidos. Então, a centelha, a cavalinha, né? Uhum. Eu tenho muito medo daquela ideia que as pessoas têm de fazer os litros de chá e tomar o dia todo. Porque, embora seja fitoterápico, tem uma dosagem diária que se preconiza. Uhum. Então, eu não sou a favor de ficar com as garrafas PETs lotadas de chá e tomar aquele chá o dia todo. Uhum. Isso não, porque a gente já viu que a dose pode ser excessiva e a gente pode levar à falência renal. Isso é gravíssimo, né? Essas quantidades exorbitantes. Mas em cápsulas, dentro das tomadas diárias para cada peso, altura, gênero, acho que isso é um benefício bom. Então, o beleza metabólica, ele vai olhar para o metabolismo como um todo, diminuir retenção hídrica, acelerar metabolismo de gordura, diminuir a absorção de carbo, melhorar a fome, dar um susto no organismo para aumentar o basal. O que é
todo mundo parado tem um metabolismo basal. Tanto que quando a gente faz bioimpedância, a gente vê a taxa metabólica basal. Ou seja, a Graciane Barbosa, que tem muito músculo, o basal dela é muito alto. Então, até parada assistindo Netflix, o metabolismo basal é acelerado. Ela consome calorias mesmo em repouso. Então, eu em repouso, qual que é esse meu metabolismo basal? Se eu aumentar esse consumo energético mesmo ao repouso, eu já estou fazendo essa mudança metabólica que eu quero. Por isso, do fazer atividade física ou caminhada, alguma coisa de 2 a 3 vezes ao dia, se conseguir, 2 vezes ao dia, se conseguir, para dar esse choque metabólico. Então, vai ser beleza metabólica, uma associação de ações complexas, sim, mas muito efetivas, é isso que eu vou descobrir. Possíveis e necessárias. É o que eu vou descobrir, né? Sim. A gente falou um pouquinho mais a questão de mitocôndria, porque é algo que vai entrar em quase todos os pilares. Sim. Por isso que a gente não pontuou tantos os demais, porque são muitos. A gente já falou muito também aqui de prescrição de nutracêuticos, de nutricosméticos, né? A gente já falou muito sobre. Eu tô na fase de falar para todo mundo resgatar alguma coisa. Os capítulos, episódios nossos. Porque, de fato, eu mesma volto em alguns para dar uma olhada no que a gente já discutiu. Então, o que eu acho que é muito importante que todo mundo olhe para esses pilares, eu acho super importante. Você consegue hoje pontuar o que é de fato importante, separando isso, né? Em pilares, esse beleza metabólica elucida, ele consegue criar uma visão, né? Dessa importância com relação ao metabolismo, que atrapalha de fato o metabolismo, que é importante de fato a gente estar de olho, né? Identificar as falhas metabólicas, as necessidades metabólicas, as gavetas metabólicas, os deltas, né? Aonde é que está ficando um gap? Aonde que ele tenta fazer alguma coisa que ele deveria estar fazendo bem feito e não faz? E o porquê? Aí a gente identifica e tenta consertar, né? O porquê que não tem um resultado legal dentro de algum protocolo. A gente chama de homeostasia. A tentativa é fazer com que o organismo fique em homeostase, o que é muito difícil, né? Mas a gente vai tentar algo de equilíbrio aí para cada paciente. Você tem que dar um susto no seu metabolismo, mas ficar sem estresse. E deixar Quem tem que estressar é o teu metabolismo? Você não, você fica calminho. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Ou seja, falando sobre beleza metabólica, e eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo para tratar melhor seus pacientes e, por que não, mudar um pouco do metabolismo de nós, profissionais da saúde estética, o seu metabolismo, o meu metabolismo. Esse projeto veio daí de uma ideia que eu tive num momento de vida que eu estou passando e eu quero acelerar o meu metabolismo, cuidar do meu metabolismo, e estou estudando bastante isso e, quem sabe, melhorar a vida das nossas pacientes. Nosso muito obrigada por vocês estarem conosco mais um episódio. Espero também e te convido a curtir, compartilhar, teclar no sininho se você está no YouTube. Não esquece que também a gente está no Spotify, então dá para fazer uma série de atividades ouvindo o Beleza na Lata, porque a gente prepara tudo com muito carinho para vocês, não é, Gi? É isso sim. Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês, pelo seu tempo. A gente prepara, assim, com muito carinho. E a gente quer sugestões? Então, mande sua sugestão e comente alguma coisa que você lembrou. Porque aqui a gente fica batendo papo e a gente fica lembrando das coisas. Eu tenho certeza que quem está assistindo também lembra de alguma coisa e pode compartilhar com a gente, né, Cris? Com certeza. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.